Gente, Evangelho de João, capítulo 10. Vamos lá? Diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela e estas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Mas essas ovelhas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Vou até aí. Gente, a lógica aqui do texto, Cristo ele começa a falar sobre uma metáfora em relação ao relacionamento que ele tem com os cristãos, o relacionamento que ele tem com aqueles que são seus filhos e o relacionamento do pastor e suas ovelhas. É uma metáfora já feita pelo salmista Davi no Salmo 23, quando ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por verdes pastagens faz-me caminhar, enfim. Então, o que Cristo vai dizer, ele começa a metáfora se comparando realmente ao pastor que chega no aprisco, o porteiro abre-lhe a porta, ele vem e chama as suas ovelhas. O que é que acontecia normalmente? Normalmente existiam apriscos, existiam celeiros, não é celeiro a palavra, é aprisco mesmo, né? Então existiam os apriscos muito grandes e vários pastores colocavam suas ovelhas nesses apriscos. Era meio que era o quê? Isso era meio que um aluguel de aprisco. Apriscos d'or, né? Nome em inglês para atrair cliente. Então, tinha lá várias ovelhas, o pastor chegava. Só que imagina, um monte de ovelha tudo igual. Como era que a ovelha normalmente reconhecia a voz do seu pastor? Já disse, né? Como é que oh meu Deus, estraguei a brincadeira. Como era que o pastor chamava a sua ovelha? Através do reconhecimento que a ovelha tinha da voz do pastor. Então, normalmente, cada pastor tinha seu jeito de chamar suas ovelhas. Então, ele chegava lá, tinha 1.500 ovelhas, ele tinha somente 30 daquelas, então ele chegava e fazia... Isso é jumento, né? Chama. Mas, enfim, aquela ovelha daquele pastor reconhecia a forma que seu pastor a chamava. E aí, somente as ovelhas desse pastor saíam. Olha que coisa linda. Eu já disse que eu tinha um cachorro, né, chamado Toby, um poodle, morreu de carrapato. Mas enquanto ele era vivo, ele era muito legal. E eu tinha essa coisa, eu fazia, Toby, vamos passear. Meu amigo, quando eu dizia, Toby, vamos passear, ele corria, pegava a corrente, chegava com o rabo balançando. Balançava o rabo não, se balançava todinho, né, e entregava a corrente para mim. Com a mão não, né, com a boca. Né? Então, a ovelha reconhece a voz do pastor. É interessante que eu tenho uma cabeleireira. Vocês notaram que eu fui tosado hoje, né? Já fica branco meu cabelo. E eu fui tosado. Porque, gente, eu tenho uma cabeleireira que é uma onda. É a pessoa mais fantástica desse mundo. Ela é uma senhora de uns 60 anos. Né? E é uma pessoa muito singular, porque ela não corta meu cabelo, ela tora meu cabelo. Ela passa a máquina assim, ó. Sabe? É uma sutileza. A mão dela deve pesar umas 3,5 toneladas. Sabe? Mas é horrível. E ela é meio cega, sabe? Então, eu vou mais pela brincadeira. Eu só corto lá pela brincadeira, porque eu fico morrendo de rir com ela. Minha esposa vai, Daiane vai também, meu amor vai, e fica morrendo de rir. Então, eu faço, vai cortar onda, amor? Eu fui lá no açougue, né? Aí eu vou lá e corto o cabelo. Eu fui hoje. Hoje foi uma onda. Porque está tendo o Fest Verão, não é isso? E vai ter Ivete, né? Aí ela fez. Uma senhora, gente, de uns 60 anos. E cabeleireira é bicho que fala, né? Bicho que conversa. E tinha lá outra cabeleireira. Imagina, 2 cabeleireiras e eu. Aí eu fiquei quase sem juízo hoje. Elas falando, e eu vou. E ela, eu vou para a Ivete. Aí a outra, mas tu não sabe dançar, porque cabeleireiro é bicho que fala e fala alto. Ele não nota que ele está do lado do seu ouvido, né?
Então eu vou, aí tu não sabe dançar não. Eu sei, olha só, gente. Por 50 anos eu vou lembrar dessa imagem. Estava passando uma música num canal lá que era alguma coisa, puxa, estica, prende e solta. Era um negócio assim. Eu acho que, quem sabe? Ninguém diz, né? Ninguém. Sei não, nunca vi não. Nunca ouvi não. Né? Existe essa. Gente, ela fazia desse jeito. Estica e puxa e não sei o quê e tal. Eu almocei pensando nisso, eu vou sonhar com isso. Tenho certeza. Só que, enfim, minha açougueira, que corta minha tosadora, que corta meu cabelo, é uma pessoa sensacional. Aí eu cheguei lá hoje e a porta estava fechada. E eu sempre vou depois que eu saio da escola. Então eu vou todo social, camisa social, sapato, eu vou todo arrumado, né? Hoje, menino, eu saí de casa para fazer feira, não sei o quê, dia de piniqueira mesmo, lavar louça e tal. Então hoje eu saí de short, chinela havaiana e camiseta. Só que eu cheguei lá e fiz... Toquei na porta assim, aí fiquei meio assim, porque é meio escuro o vidro. Aí ela... Oi! É Tiago, dona fulana. Que Tiago? Aí eu, Tiago, corta o cabelo aqui sempre e tal. Aí ela pegou, olhou pela brecha. Aí fechou. Diga aí. Só porque me viu de short, mulambento, chinelo. Aí fechou. Falei, quem é você? Tiago, dona fulana, corta aqui direto, venho com minha esposa e tal. Aí ela, fale mais que eu estou te reconhecendo pela voz. Bicho é meio cega, rapaz. Só viu a roupa. Aí eu, hã? Fala, porque eu reconheço pela voz. Eu vou falar o quê? Fala como você está. Tô bem, tô aí, tô muito cansado e tal. Ela, eu acho que eu tô lembrando de você. Aí eu, vai mulher, tá de brincadeira comigo e tal. Gente, eu sei que eu tive que ficar falando sozinho, sério mesmo. Tô bem e tal, você vai pro Festa de Verão? Vou não sei o que, hoje à noite eu tenho outro negócio, eu vou pra igreja, não sei o que e tal. Aí depois de uns 5 minutos ela, Tiago. Aí eu, amém, minha irmã, obrigado, viu? Aí ela, agora eu estou te reconhecendo, meu filho, é porque eu não sou muito boa das vistas, não. Aí eu entendi o porquê do meu cabelo. Só que, gente, é interessante essa ideia, porque o que minha cabeleireira ceguinha faz é a mesma coisa das ovelhas. Porque a ovelha não vê bem. Ovelha é bicho burro. Né? Você não viu uma ovelha. Vem, ovelhinha, vem Dolly. Dolly, não era? Era Dolly, a genérica? Genérica, transgênica, era o quê? Clonada. Não deixa de ser genérico. Vem Dolly, dá a patinha. Não vê isso, gente. Não vê. Não sou cabrito, não, é porque eu não sei imitar uma ovelha. O povo não tem criatividade. Gente, ovelha é bicho burro. Ovelha é bicho burro, é sério. Você já viu aqueles desenhos do cara de ovelha que engola um garfo? Aí cospe um garfo, que tudo que vê no meio do pasto come. Ovelha é bicho burro. Só que ovelha, e também é um pouco cego. Por isso que existem tantas metáforas de lobo em pele de cordeiro, né? Porque o lobo ele consegue se camuflar muito facilmente de uma ovelha, e por isso que uma ovelha precisa tanto de cuidado. Porque se assim não for, ela é uma presa muito fácil para qualquer pessoa um pouco mais astuto. Mas tem uma coisa que a ovelha faz, ela consegue ouvir e identificar a voz do seu pastor. A ovelha, ela consegue, gente, identificar a voz daquele que chama por ela. O texto ele vai dizer, existe o aprisco e existe aquele que vem sem ser pela porta, existe aquele que pula a porta, pula o muro. E quando esse pula o muro e fala com uma voz diferente, a ovelha sabe que não é. A ovelha sabe que não é ele. Na verdade, o que é interessante aqui no versículo 4... é que ele diz, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Gente, essa é a melhor metáfora para o que é uma vida cristã.
E é sobre isso a mensagem hoje. A mensagem é sobre a grande metáfora de entender que nós somos tão ignorantes quanto as ovelhas em relação a muitas coisas de nossa vida. Nós somos tão cegos quanto as ovelhas para conseguir perceber coisas em relação à nossa vida. E nós somos tão incapazes como as ovelhas para saber muitas vezes o caminho que seguir. Então, a metáfora da ovelha e do pastor, ela cabe perfeitamente na nossa vida a partir do momento que apenas Deus, só Jesus Cristo é aquele que pode chamar pelo nosso nome, nos tirar de onde nós estamos e ir adiante de nós, nos levando para o caminho que Ele quer. Somente Deus, gente, somente Cristo é aquele que pode lhe chamar pelo seu nome, lhe tirar do aprisco e ir adiante de você, ir na sua frente dizendo: meu filho, é por aqui, ó. Meu filho, você está ouvindo minha voz? Eu estou falando com você agora, me ouça, venha, saia, fique, pare, continue, dê mais um passo, pule, levante, caia, chore, ri. É só o pastor que pode fazer isso. É só o pastor que pode dizer o que é que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer, quando a gente tem que parar, quando a gente tem que continuar. É somente o pastor que pode ouvir e você escutar. É somente a voz do pastor, gente, que cabe para que a gente possa ouvir e seguir. Não é quando o mundo grita, não é quando o ladrão pula e grita, não é quando outra pessoa chega, grita e manda você sair, é quando o pastor vem, porque a ovelha reconhece a voz do pastor, é a ovelha que sabe quando o pastor fala e que pode sair quando ele manda sair. Esse texto é o reflexo da nossa vida, porque na nossa vida todos os erros que cometemos é porque somos ignorantes, mas queremos ouvir outras pessoas que não Deus. Esse texto, ele fala sobre vida cristã. Esse texto, ele fala sobre algo que a gente fala tanto, que é: eu quero saber se eu faço isso, mas eu não ouvi ainda a voz de Deus. Eu quero saber se eu posso ir para esse lugar, só que eu estou esperando ouvir, eu estou esperando saber qual é a vontade de Deus. E esse texto fala sobre isso. Então vamos continuar. No versículo 6, ele diz: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo. Dessa vez ele muda a metáfora. Ele deixa de ser o pastor e ele passa a ser a porta do aprisco. Olha só. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, a tenham plenamente. Jesus aqui, ele muda agora a metáfora. Ele deixa de ser o pastor que vem e chama as ovelhas e ele passa a ser a porta. Preste atenção nisso aqui. Existe o aprisco e existe somente uma porta. E aí Jesus vai dizer: olha, só tem uma porta para você sair. Essa porta sou eu. Essa porta sou eu. Só existe um caminho. Só existe uma verdade. Só existe um por quem nós podemos ter vida plena, vida abundante. Só existe uma porta. Essa porta é Jesus. Isso aqui que Jesus disse é o seguinte: primeiro, eu sou o pastor. Então quem pode entrar no aprisco e chamar, a voz que você tem que reconhecer é a minha. E eu sou a única porta por quem você pode passar. E aí, gente, o que isso quer dizer é o seguinte: existem inúmeras religiões, existem inúmeros profetas, né? Existe o Maomé, existe Buda, existe, enfim, vários outros deuses. O que Cristo diz aqui é o seguinte: existem várias possibilidades, existem várias portas, mas só eu sou a porta. Eu sou o único caminho que você pode seguir. Eu sou a única verdade que você pode seguir. Mas na frente ele vai dizer o versículo que a gente tanto conhece: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a única porta. Isso é cristianismo. A maior verdade do cristianismo é que Cristo é o centro, Cristo é o único caminho para a salvação. Né? E aí normalmente a gente vê nos carros, né, uma mensagem que é muito propagada pela doutrina espírita, e aqui eu digo com todo respeito, né, que é: sem caridade não há salvação. Não é verdade?
Só que o ladrão da cruz, ele não fez nenhuma obra antes de morrer. E hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus para ele. Ele não fez nenhuma obra, ele se converteu ali naquele momento. O que eu quero dizer, gente, é que existe a porta da caridade, existe a porta do karma, né? Existe a porta das obras, existe a porta de outros deuses, e existe, na verdade, uma única porta chamada Jesus Cristo. É a única voz que podemos ouvir e é a única porta pela qual ou por quem podemos passar. Aí você vai dizer, caramba, como Jesus foi impositor, não é verdade? Deus poderia, gente, ter dado mais de um caminho, não é verdade? Deus poderia ter dado mais de um caminho, Deus poderia ter nos dado, assim, uns 25 atos religiosos pelos quais a gente poderia ser salvo. Não seria mais fácil? Ou não? Né? Caminho, porta 1, escolha. Porta 1, celibato. Se você não casar, você já pagou tudo, meu amigo. Vai embora, está salvo. Né? Porta 2, obras. De 90% do que você ganha, você está salvo. Pá. Porta 3, tá. Porta 4, Krishna. Porta 5, tal. Porta 6, porta 7. Deus só deu uma porta. A única porta que existe é Cristo. Aí você vai dizer, então eu sou obrigado a seguir Cristo. Não é verdade? Aí é muito simples. Jesus chega e diz, eu sou a voz que você tem que ouvir. 1. E 2, eu sou a única porta pela qual você pode ser salvo. Caramba, que Deus impositor. Aí mais na frente ele vai explicar algo para a gente. Ele é o pastor, ele é a única porta, só que ele é mais. Versículo 11 diz, eu sou o bom pastor. Qual a diferença aqui? Bom. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou, Cristo é o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Jesus está falando aqui dos gentios. O aprisco que Jesus está falando aqui, especificamente, são os judeus. Mas ele veio também para outros apriscos. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomar essas ovelhas. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Gente, a diferença de Cristo é que Cristo não é apenas o pastor que nos guia. Cristo não é apenas a porta, a única porta por quem a gente pode passar. Cristo é o bom pastor. Ele não é um pastor qualquer, gente. Ele não é um pastor qualquer que se apresenta para nós como inquisitor que lhe obriga ou que propõe um caminho de salvação para você somente e que você vai ter que aceitar porque tem que aceitar esse caminho. Jesus aparece para a gente mostrando esse caminho e dizendo que é o pastor e dizendo que é a porta, dizendo também que ele é o bom pastor. Sabe o que é o bom pastor? Eu vou lhe dizer. Não tem um texto que diz, do Salmo 23, que diz que o pastor unge a minha cabeça com óleo. Não é verdade? Prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Aí você faz, né? Testemunho de igreja. Não, porque eu estava lá com um problema, aí tinha uma irmã lá que estava me criticando no trabalho, mas Deus demitiu ela. Aquela pagã. Ficava lá tirando onda de mim porque eu sou crente e tal. Mas Deus demitiu, eu vou contar a vitória. Deus demitiu a irmã. Ou seja, Deus preparou uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Deus me deu uma promoção e não deu para ninguém do meu trabalho. Olha só como Deus é bom. Aí eu fiquei dizendo lá, tá vendo? Foi Deus que me deu. Né? Aí, ó aqui,
Deus prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Não é isso. Não é isso. Eu vou lhe explicar como é. Imagina um campo. Isso aqui é o pasto, né? Vamos lá. Isso aqui é o pasto. As ovelhas estão lá no aprisco. Vamos lá comigo, câmera. As ovelhas estão aqui no aprisco. Digamos que o aprisco está aqui. Está dando para me ver? Tá. O aprisco está ali. As ovelhas estão tudo aqui. Olha aqui a porta. A porta é Cristo, tá certo? E o pastor também é quem? Cristo. As ovelhinhas estão ali. Bé, bé, bé. Calma, calma, Dolly. Já já você vem. Aqui está o pasto, tá certo? Aqui está o pasto. Aqui é onde minhas ovelhinhas, Dolly, Polly, eita Polly, saiu o teu nome. Tolly, Dolly, né? Bore, tudinho vem aqui comer. Só que, gente, naquela região montanhosa tinha um problema. Existia o pasto, mas existiam muitos buracos, e desses buracos tinham serpentes, pequenas serpentes. Essas serpentes, elas entravam pela narina da ovelha e a matavam, asfixiada. Então, o bom pastor fazia isso, né? Ele pegava um óleo e ele ia andando passo a passo no pasto, o pasto inteiro. Então ele ia, né? Passo. Opa, buraco. Tem um buraco. Ele pegava óleo, derramava no buraco, né? E saía. Tal, buraco, óleo, saía. Por que óleo? Porque a serpente, quando visse a ovelha, não ia conseguir sair do buraco para matar a ovelha. Só que o bom pastor, gente, ele fazia mais. Além de botar o óleo, vamos lá, minhas ovelhas aqui agora, além dele botar o óleo no buraco, ele chamava ovelha por ovelha. Ô Dolly! Vinha a Dolly, ungia a cabeça de Dolly com óleo. Por quê, gente? Porque se a serpente ainda conseguir sair do buraco, quando chegar no focinho, enfim, no focinho da ovelha, ela ainda escorregava. Então, o bom pastor, ele ainda ungia a cabeça de cada ovelha, para que essa ovelha não fosse assassinada por uma ou outra pessoa que vem somente para matar, roubar e destruir. Mas o bom pastor, gente, o bom pastor é aquele que nos dá vida, mas nos dá vida com abundância. O bom pastor, ele não se apresenta somente como uma verdade impositiva que você vai ter que aceitar. O bom pastor, ele dá a vida por a gente. O bom pastor, gente, ele dá a vida pela ovelha. O bom pastor não é como um assalariado, não. O assalariado é aquele que está lá com a ovelha, chega o lobo, o que é que ele faz? Vai embora. Vamos ver o meu cachorro. Fui passear com o meu cachorro, Toby, né? Eu cuidava muito bem dele. Eu passeava assim uma vez por mês. Aí tinha uma vez que eu estava passeando com ele, né? E vim aqui com o Toby. Toby era um poodle, bem pequenininho. E aí, quando eu estava andando, um pastor alemão se soltou. Veio correndo atrás dele. Eu fiz, olha, se não fosse tu, ele ia ficar lá. Como o problema é tu, eu corri ligeiro demais. Corri, deixei o espeto para ele. O Toby era o espeto, né? O petisco dele. Fui embora, gente. Fui embora. Eu vou lá perder minha vida por causa de Toby, né? Um ano depois ele morreu de carrapato. Mas eu estou querendo ter um filho agora. O que foi? Sou casado, gente. Eu posso ter filho. Assalariado, gente. O cachorro lá era meu. O cachorro era minha mãe. Minha mãe inventou ter um cachorro e me mandou passear. Eu vou lá passear com o cachorro. Eu queria era jogar bola. Ela fazia, vá, se você não for, eu não dou sua mesada. Aí eu ia, bora. Eu que ia puxando ele. Eu tinha que cumprir meta. Minha meta era rodear o quarteirão. Quase que era assim. Bora. Meta, gente, é assalariado. Cristo não é assalariado. Cristo é pastor. O pastor que é pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O pastor que é pastor, ele vai na frente da ovelha, meu amigo. Se aparecer ele vai na frente das ovelhas. Se aparecer um lobo,
Ele é o primeiro que protege as suas ovelhas. Esse é Deus, esse é o cuidado de Deus. O que Cristo faz aqui é um pré-anúncio da sua morte. Cristo aqui, ele faz um pré-anúncio de que ele era esse bom pastor e que assim como um bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele também faz isso. Sabe o que é que o bom pastor fazia, gente? O bom pastor botava as ovelhas no aprisco e dormia na porta. O bom pastor, ele era também o porteiro do aprisco, ficava lá na porta. Eu na porta nem deixo ninguém sair, nem deixo ninguém entrar. Assim é que eu cuido deles. E o pastor ele faz isso por um detalhe muito interessante que está aqui no versículo 14. Eu sou o bom pastor, por que eu sou o bom pastor? Vamos ler comigo? Eu sou o bom pastor por quê? Porque eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Gente, sabe por que a gente não tem muita coisa na vida? Porque Deus nos conhece. Sabe por que você não passou no concurso ainda para ganhar 25 mil reais por mês? Porque Deus te conhece. Sabe por que o porteiro ficava na porta? Aí tinha lá, rapaz, uma graminha bem bonitinha lá, um arbustozinho assim, bem bonitinho, com ômega 3, né? Sei lá de onde eu tirei isso. E aí tinha lá o graminha, aí o bodezinho fazia, isso, em desenho, né, animado só. Pastor, deixa eu ir comer, pastor. Aí o pastor fazia... Só eu sei o que é aquilo ali para você. Só eu sei o que isso aqui é. Os seus olhos, que você é cego. Está entendendo? Você que é cego, você não sabe, mas eu sei o que isso aqui pode fazer com você. Sabe, o pastor, ele conhece as ovelhas. O pastor conhece a gente. O pastor não deixa ovelha solta no meio do mundo, gente. Não é por nada não, é porque ele conhece você. Ele conhece a ovelha, ele sabe que a ovelha pode se engasgar com qualquer coisa, ele sabe que a ovelha pode se enganar com o lobo, ele sabe que a ovelha pode comer um negócio que não presta, ele sabe que a ovelha pode se perder, ele sabe que essa ovelha pode ir para um lugar e não conseguir mais voltar. Ele sabe, gente, é assim a mesma coisa é Deus com a gente, Deus nos conhece. Tiago, eu estou solteira, Tiago, porque Deus te conhece. Estou solteiro, Tiago, porque Deus te conhece, meu irmão. Ô, Tiago, esse povo fica aí, né? Tiago, esse povo, né, fica solteiro muito tempo. Eu acho que isso é algum problema. Eu entrei na igreja, Deus me deu uma namorada. Eu falei, porque Deus te conhece. Deus te conhece, meu irmão. Tu sem namorada ia ser uma desgraça dentro da igreja. Gospel. Né? Deus te conhece. Deus te conhece. Você está solteiro porque Deus te conhece. Você está casado porque Deus te conhece. Você está namorando porque Deus te conhece mais ainda. Deus deixou você namorar porque Deus te conhece. Deus acabou seu namoro porque Deus te conhece. Deus está lhe dando esse salário porque Deus te conhece. Deus está te dando esse salário porque Deus te conhece. Pastor conhece as ovelhas. Pastor sabe a hora, pastor sabe o tempo, pastor sabe o lugar, pastor sabe com quem, pastor sabe por quê, pastor sabe como, pastor sabe tudo. A gente que é ovelha, a gente tem que ficar aí parado no aprisco, reconhecer que é ovelha, reconhecer que não vê bem, reconhecer que não sabe bem e ficar só esperando a voz do pastor. Foi o pastor não. O pastor não tem essa voz. O pastor não tem essa voz. É o que falta na gente. O pastor ouviu uma voz. Ela fala sobre algo que traz destruição e morte. É o pastor? Não. Ouvir algo. É algo que me traz vida plena e vida em abundância. É o pastor? É. Porque o ladrão, gente, o ladrão ele entra no aprisco para matar, para roubar, para destruir. Agora, Cristo, o verdadeiro pastor, que não é somente o verdadeiro pastor, gente, é o bom pastor. Desculpa qualquer coisa, mas Maomé não morreu por ninguém. Maomé fugiu. Buda não morreu por ninguém. Religião nenhuma faz nada por ninguém. Só Cristo morreu pelas suas ovelhas. Cristo não é somente a única verdade. Cristo não é somente a única porta. Cristo é o único pastor que, além de ser pastor e único, é o verdadeiro pastor e é o pastor bom. É o pastor que deu a vida pelas ovelhas, gente. Saulo estava contando hoje na conexão uma história, diz que
Um cara estava lá sentenciado a pena de morte, estava indo em direção eu estou andando demais hoje, né? Deixa eu ficar mais quietinho aqui para ajudar vocês, né? Então, estava lá indo para a cadeira elétrica. O cara estava sentenciado a pena de morte, estava indo para a cadeira elétrica. E isso, e o pastor atrás, só benzendo. Deus, Jesus morreu por você, porque Ele é misericordioso, então aceite Jesus, porque Jesus é bom, e Jesus te ama, e você vai morrer, mas Jesus é o que traz vida plena. O ladrão, ele só vem para matar, roubar e destruir. Aí o cara fez, meu irmão, eu não estou acreditando em nada que você está falando. Aí ele fez, como é? O pastor fez, como é? Não acredito em nada que você está falando. Ah, você não acredita em Cristo? Não, eu não acredito em você. Porque se realmente existisse esse Cristo, e esse Cristo tivesse feito isso que Ele fez por você, você não seria assim. Você não falaria dessa forma. Porque, gente, às vezes eu vejo algumas pessoas que se dizem cristãs vivendo uma vida que eu lhe digo uma coisa, das duas uma. Ou elas não conhecem a Cristo, ou elas não entenderam o que Cristo fez por elas. Porque, gente, se a gente entender que o bom pastor deu a vida pelas ovelhas, que o bom pastor se colocou à frente dos lobos para nos proteger, se a gente entender o que Cristo fez por nós na cruz, se a gente entender o que realmente significou o sacrifício de Cristo, gente. Uma vez eu estava numa aula de direito, aí o professor fez... porque Cristo ele foi um típico suicida. Porque ele se deu para a própria morte. Eu fiz sim, tu queria o quê? Ele algemado, não! Cristo deu a vida por nós. Ele não fez isso porque foi obrigado. Olha o que diz aqui o versículo 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. É Cristo dizendo, ninguém tirou a minha vida de mim, eu a dou por minha espontânea vontade. Cristo morreu por sua espontânea vontade em morrer pelas suas ovelhas. Isso é o que o bom pastor fez. O bom pastor não foi tirado da sua vida por livre por qualquer coisa, por uma situação qualquer, por um julgamento injusto apenas. O pastor deu a vida por nós porque Ele quis. O pastor morreu pelas ovelhas porque Ele quis. Foi sua livre e espontânea vontade. E isso, gente, teria que mudar a nossa vida. Isso teria que mudar o nosso coração. Isso teria que fazer nos ouvir somente uma voz. A voz do pastor que morre por nós. É a única voz que a gente poderia ouvir. Se Cristo realmente mudou o meu coração e eu entendo e eu vivo isso, eu preciso entender que a única voz que eu posso ouvir é a do pastor. Porque só Ele deu a vida por mim, porque quis. Esse é o pastor. É por Ele que a gente tem que viver, é por essa porta que a gente tem que viver. E a gente fica querendo pular o muro. E a gente fica querendo ouvir somente a nossa carne. E a gente fica querendo ouvir coisa. Aí a gente não se cansa. A gente não se cansa de sair do aprisco e se perder. Não se cansa não, gente. Tem gente que não se cansa. Tem gente que não se cansa de sair e se perder, sair pelo mesmo caminho, sair e comer besteira. Sair cego, sair perdido. Tem gente que não se cansa de viver perdido. E aí, meu irmão, tudo bem? Como é que tá? Pai estava desviado, voltei. 1 mês depois, acaba some. 2 meses depois, e aí, meu irmão, como é que você está? Pai estava desviado de novo, voltei de novo. E aí, meu irmão? Papai, me desviei. E agora? Agora voltei. Descansa não. Descansa não. Agora vai perguntar por quê? O mesmo atalho, os mesmos problemas, as mesmas coisas. E aí eu lhe digo, das duas uma, não tem outro caminho. Ou não conhece a Cristo, ou não entendeu o que Cristo fez por ele. Só esses dois. Ou é problema de salvação, você não é salvo. Você não é salvo. Sabe por que não é salvo? Porque a ovelha conhece o pastor. A ovelha conhece a voz do pastor, meu irmão. Ovelha que é ovelha. Ovelha que é ovelha conhece a voz do seu pastor. Conhece. Das duas uma. Ou você não conhece ainda a porta, o pastor, o bom pastor, ou você ainda não entendeu o que o bom pastor já fez por você. Das duas, uma. Versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo.
caminhando pelo pórtico de Salomão. A partir do 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Um em ação. Versículo 40. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Eu vou passar um vídeo, depois que passar esse vídeo, eu encerro a mensagem de hoje. Pode soltar. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não viver numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importamos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se brigar por causa de futebol e falar palavrão no farol, se não ouvirmos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Sem valorizar aquele amigo, se olhar só para o próprio umbigo, se não se importar com alguém ferido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a mágoa persistir no olhar, se você não conseguir se casar, desculpa aí, era só pra rimar. Tudo vai ser igual. Muito amor de Deus aí na tua casa vai ser muito legal. Muito amor de Deus e o teu ano novo vai ser sem igual. Pois sem o amor de Deus, tudo vai ser igual. Igual. O que eu pensei nessa música para encerrar é por causa desse versículo final. Jesus estava ali na festa da dedicação. A festa da dedicação não era uma festa presente no Antigo Testamento. Foi simplesmente um fato histórico de um momento em que o templo de Salomão ele foi tomado por algumas pessoas e ele foi profanado com outros deuses, com adoração a outros deuses. Os judeus se rebelaram com isso e conseguiram resgatar o templo. Então ele começou a chamar essa festa de festa da dedicação, que era feita todos os anos, em comemoração à possibilidade de se ter um templo para adorar e se ter a palavra de Deus. Porque no período em que foi tomado, era proibido e era punido com pena de morte aquele que fosse encontrado com as escrituras em suas mãos. Então a festa da dedicação era um momento de adorar a Deus pela sua verdade e pela possibilidade de adorar a Deus e ouvir a sua voz. Então, gente, a dedicação, a festa da dedicação era uma dedicação a Deus, meio que dizendo: Deus, obrigado por ouvirmos sua voz através da tua palavra e obrigado por ser templo e morada do Espírito Santo e ouvir a tua voz através do teu Espírito. Só que apesar disso tudo, as pessoas quiseram matar a Cristo ali naquele momento.
Já no final, ele fala de João Batista. E ele diz que Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar que João batizava. E ali ficou. E muita gente dizia de João Batista: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, embora João nunca tenha feito nenhum sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. Tudo que João falou de Jesus era verdade. Não fez um milagre, morreu cedo, perdeu a cabeça. Por uma prostituta, por ordem de uma prostituta e de um rei adúltero. Veio ao mundo somente para morrer e para batizar a Cristo. Mas tudo que esse cara falou foi verdade. No comentário que eu li, gente, dizia que isso poderia ser o epitáfio de João Batista. Tudo o que falei sobre Jesus Cristo era verdade. Imagina se esse fosse o nosso epitáfio. Tudo o que eu falei de Cristo era verdade. Tudo o que eu vivi sobre Cristo era verdade. João Batista, gente, ele tinha uma verdade no coração dele e ele viveu e ele morreu por essa verdade. Ele viveu e ele morreu ouvindo a voz de Deus. E eu lhe digo, viu, com dúvidas. Com dúvidas. Tem um momento que João Batista está preso. Aí João Batista manda os discípulos dele a Cristo para perguntar o quê? O pessoal chega para Cristo e faz: eu sou discípulo de João. Ele mandou perguntar se tu é tu mesmo. Tu acha que João Batista estava lá? Vou morrer, que legal, vou para a glória. Ele estava: rapaz, estou preso, vou morrer, será? Será que vai ser verdade mesmo? Será que Cristo é Cristo mesmo? Será que eu batizei a pessoa certa? Será que eu fiz o que era para eu fazer? Será que eu fiz o que era certo? Teve dúvida, gente, teve dúvida e mandou ir lá perguntar: Jesus, tu é tu? Só que era. Cristo era Cristo. Só que ele morreu. Ele não teve tudo o que ele queria ter, mas tudo o que ele falou era verdade. Vou repetir. Olhe para mim. Ele não teve tudo o que ele queria ter, mas tudo o que ele falou foi verdade. A missão dele, gente, foi só aquela. Mas era aquela mesmo que Deus tinha para ele. Porque você não foi chamado para fazer tudo que você quer. Porque você é ovelha. Você foi chamado para fazer o que o pastor quer que você faça. Isso envolve ter 2, 3, 4 filhos ou nenhum. Isso envolve casar, namorar, noivar ou nenhum. Isso envolve passar em 1, 2, 3 concursos ou nenhum. Isso envolve, gente, ouvir unicamente a voz do pastor. Isso vai gerar dúvidas? Vai. Isso vai gerar medo? Vai. Só que a única coisa que importa, gente, é chegar no fim da nossa vida e estar assim no nosso epitáfio. Ouviu a todo instante a voz do pastor. Aqui jaz a ovelha que ouviu sempre a voz do seu bom pastor. Talvez morreu pobre, talvez morreu solteiro, talvez morreu... Mas a todo instante ouviu a voz do bom pastor. Só isso. A pregação de hoje era muito simples. A pregação de hoje é: você é ovelha, Deus é o pastor
e você tem que reconhecer a voz do seu pastor? Deus e Cristo é o único pastor? É a única porta? Mas Ele não é somente o pastor verdadeiro. Ele é o bom pastor verdadeiro. E aí o que você vai decidir a partir de hoje é se é que você quer um dia a mais e por que você quer um dia a mais. Se você quer um dia a mais, a única pergunta que precisa ser respondida é: eu vou seguir a voz daquele que veio para matar, roubar e destruir, ou eu vou seguir a voz do bom e verdadeiro pastor que quer me dar uma vida plena e uma vida abundante? Meu irmão, se você tem a Cristo e se você conhece a Cristo, você sabe discernir a voz do bom pastor. Já disse isso aqui várias vezes. Muitas vezes as pessoas me procuram para aconselhamento, não para saber o que tem que fazer. Elas já sabem. Elas me procuram ou procuram um líder como uma forma de ratificar seu erro, de legitimar seu erro. Sabe por quê? Porque se você é ovelha, você já sabe a voz do seu pastor. Pega atalho porque quer. Dá ouvido ao ladrão porque quer. Porque a voz do pastor você conhece. O que você não consegue é abrir mão da sua própria vida, do seu próprio ego, dos seus próprios sonhos por ele. Porque, meu irmão, vida com Cristo é vida de renúncia. 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 Renuncie à voz do seu coração, renuncie à voz dos outros que gritam ao seu ouvido e ouça somente a voz do bom pastor. Que Deus nos abençoe.